Desde que o homem começou a se agrupar em cidades, as doenças viajaram com ele. Cruzaram continentes, derrubaram impérios, mudaram religiões, ciência e até a forma como vivemos. Pandemias não são eventos raros, são ciclos da história. E hoje, vamos revisitar as 5 maiores pandemias que abalaram a humanidade. Não apenas pelos números assustadores, mas pelas lições que deixaram e que ainda ecoam no mundo de hoje. Prepare-se. Esta é a história da humanidade em guerra contra o invisível. O que define uma pandemia não é apenas o número de mortos, é o alcance global, o impacto social, econômico e cultural. É quando uma doença deixa de ser local e se torna um fenômeno mundial, atravessando oceanos, ignorando fronteiras, desafiando reis e governos. Ao longo dos séculos enfrentamos inimigos invisíveis. Alguns foram vencidos, outros apenas contidos, mas todos nos transformaram. Hoje vamos contar a história das 5 maiores pandemias da história, em ordem cronológica, e entender como cada uma delas moldou o mundo que vivemos. Peste Negra, 75 a 200 milhões de mortos. Imagine acordar e descobrir que metade da sua cidade morreu, que os sinos dobram sem parar, que corpos apodrecem nas ruas porque não há quem os enterre. Esse foi o cotidiano da Europa entre 1347 e 1351. A peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de ratos, varreu o continente como um flagelo divino. Tudo começou na Ásia Central. Mongóis sitiando uma cidade genovesa na Crimeia lançaram cadáveres infectados por cima dos muros, uma das primeiras formas registradas de guerra biológica. Os mercadores fugiram de navio e levaram a peste consigo. Famílias inteiras desapareceram. Vilarejos viraram cidades fantasmas. A igreja, incapaz de explicar ou deter a doença, perdeu a autoridade. Surgiram os flagelantes, homens que se chicoteavam publicamente, acreditando que a peste era castigo de Deus. Mas da destruição nasceu mudança. Com a escassez de mão de obra, os servos ganharam poder de barganha. Salários subiram. Feudos entraram em colapso. A peste negra acelerou o fim da Idade Média e pavimentou o caminho para o Renascimento. Varíola, 300 a 500 milhões de mortos. Se a peste negra foi a grande ceifadora da Europa, a varíola foi a arma biológica mais letal da colonização. Originária provavelmente da Ásia ou África, ela já assolava o Velho Mundo há milênios, mas foi no Novo Mundo que ela se tornou genocida. Quando os espanhóis chegaram ao México em 1520, trouxeram consigo algo pior que espadas: a varíola. Os astecas nunca haviam sido expostos ao vírus. Não tinham imunidade. Estima-se que 90% da população nativa morreu em poucas décadas, não apenas pela guerra, mas pela doença. Na Europa, a varíola matava 1 em cada 3 infectados, deixava sobreviventes cegos ou desfigurados. Luís XV da França, Maria II da Inglaterra, o imperador José I da Áustria, todos sucumbiram a ela. Mas a varíola também nos deu a primeira vitória científica contra uma doença infecciosa. Em 1796, Edward Jenner observou que ordenhadoras que tinham contraído a varíola das vacas, cowpox, não pegavam a varíola humana. Ele inoculou um menino com pus de vaca e criou a primeira vacina da história. A palavra vacina vem de vaca, vaca em latim. Em 1980, a OMS declarou: a varíola foi erradicada. Até hoje, é a única doença humana completamente eliminada do planeta, graças à vacinação global. Cólera, 20 a 40 milhões de mortos ao longo de várias pandemias. Enquanto a varíola atacava o corpo, o cólera atacava as cidades. Originado no delta do Ganges, na Índia, o cólera se espalhou pelo mundo com a Revolução Industrial. Trens, navios a vapor, migração em massa. Tudo isso ajudou a bactéria Vibrio cholerae a viajar mais rápido que nunca. Sintomas: diarreia violenta, desidratação extrema, morte em horas. As pessoas viam vizinhos saudáveis pela manhã e cadáveres à tarde. O medo era tanto que governos escondiam surtos e culpavam miasmas, o ar ruim. Foi aí que entrou Jon Snow, não o da Game of Thrones, mas o médico inglês que revolucionou a epidemiologia. Em 1854,
Ele mapeou os casos de cólera em Londres e descobriu: todos levavam a mesma bomba d'água. Ele removeu a alavanca da bomba e os casos caíram. Prova de que o cólera era transmitido pela água contaminada. O cólera nos ensinou que cidades precisam de infraestrutura, que saneamento não é luxo, é direito à vida. Países que investiram em água limpa e esgoto viram a mortalidade despencar. O cólera ainda existe, mas é evitável. A gripe espanhola, 50 a 100 milhões de mortos. 918. O mundo estava em guerra, mas um inimigo muito mais mortal se espalhava silenciosamente. Um vírus da gripe, H1N1, que matou mais gente que a própria guerra. Curiosamente, não começou na Espanha, mas foi lá que a imprensa, livre de censura de guerra, noticiou primeiro. Daí o nome, gripe espanhola. O que a tornou tão letal? Duas coisas. Atacava jovens saudáveis entre 20 e 40 anos e causava uma tempestade de citocinas. O sistema imunológico entrava em colapso, afogando os pulmões em sangue. Muitos morriam em menos de 48 horas. Governos esconderam a verdade. A Reino Unido, Alemanha, todos censuraram notícias para não abalar o moral da guerra. Resultado? Pessoas continuaram se aglomerando. Desfiles da vitória viraram super espalhadores. A gripe espanhola terminou tão rápido quanto começou, provavelmente porque o vírus matava rápido demais para se espalhar, ou porque boa parte da população já tinha sido infectada. Mas deixou cicatrizes profundas e um legado esquecido. Covid-19, 7 a 20 milhões de mortos. E chegamos à nossa era. Dezembro de 2019. Wuhan, China. Um novo coronavírus, SARS-CoV-2, salta de morcegos, provavelmente via outro animal, para humanos. Em semanas, o mundo inteiro estava em alerta. Em meses, em lockdown. Pela primeira vez na história, uma pandemia foi acompanhada em tempo real por bilhões de pessoas. Vídeos, memes, lives, teorias da conspiração, tudo se espalhou mais rápido que o vírus. A ciência avançou como nunca. Vacinas de RNA mensageiro foram desenvolvidas em menos de um ano. Um milagre científico. Mas também vimos o pior da humanidade. Negacionismo, desigualdade de vacinas, colapso de sistemas de saúde, ondas de fake news, governos negando a realidade. Enquanto alguns países vacinavam adolescentes, outros nem tinham seringas. Covid-19 expôs todas as nossas falhas, sistemas de saúde frágeis, desigualdade global, desinformação, individualismo. Mas também mostrou nossa capacidade de inovar, cooperar, adaptar. Trabalho remoto, ensino online, telemedicina. Tudo acelerado em meses. História não se repete, mas rima. Todas as grandes pandemias tiveram algo em comum. Surgiram em momentos de grande conexão humana. Rotas comerciais, navegação, industrialização e globalização digital. Quanto mais conectados, mais vulneráveis. Especialistas alertam. A próxima pandemia não é questão de se, mas de quando. Desmatamento, comércio de animais selvagens, mudanças climáticas, tudo aumenta o risco de novos vírus emergirem. Mas há esperança. Temos ferramentas que os antigos não tinham. Genômica, inteligência artificial, redes globais de vigilância, vacinas de plataforma. O que falta? Vontade política, cooperação, justiça e memória. Nós sobrevivemos à peste negra, erradicamos a varíola, domamos o cólera, superamos a gripe espanhola e estamos aprendendo na dor a viver com a Covid-19. A história não é só de morte, é de resistência, de reinvenção, de esperança. Se você aprendeu algo hoje, compartilhe, ensine, exija preparação, porque a maior lição de todas é esta. Pandemias não são desastres naturais, são falhas humanas. E só nós podemos consertá-las.